Olá, está começando mais um programa Resenha Livre. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, a contabilidade na organização das finanças. Em nossos estúdios eu recebo o professor Camilo Bertolozzi, que é contador e docente do curso de Ciências Contábeis da Unifev. Recebo também o professor Mário Sérgio Stipe, que é economista, docente do curso de Ciências Contábeis e de Direito da Unifev. E a professora Lilian Beraldo Santos Rodrigues, docente e coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Unifev. Obrigada pela presença, é um prazer ter vocês aqui. Camilo, todas as empresas precisam de um contador? A contabilidade obrigatoriamente deve ser assinada por um contador devidamente registrado no Conselho Regional que o contador faz parte do estado que ele faça parte. Todas as empresas, portanto, precisam ter a contabilidade. Isso, por lei, obriga-se que todas as empresas tenham uma contabilidade. Existe uma pequena confusão que foi feita a partir da legislação do Simples, onde a Receita Federal dispensou a contabilidade. Só para as pessoas que estão em casa entenderem, o que é o Simples? O Simples é um sistema de tributação, é um sistema simplificado de tributação, no qual o objetivo era estimular a maior formalização das empresas. Abriu-se mão de certos impostos que foram unificados num sistema mais simples de tributação. Tanto é que pagam-se 7 impostos, às vezes, numa só guia. Então esse é o sistema simplificado. Então ele funciona para empresas que têm um faturamento pequeno, é determinado pelo faturamento? O limite é o faturamento. Uhum. Né? E, voltando a falar da contabilidade, na época, então, existiu a dispensa dos registros contábeis por parte da Receita Federal. E passou, então, a haver uma confusão grande. E querendo-se eliminar a contabilidade. Mas, em momento nenhum, a legislação eliminou a contabilidade de qualquer tipo de empresa. O único tipo da qual não se exige contabilidade é o microempreendedor individual. E o que é um microempreendedor individual? O microempreendedor individual foi uma forma que o governo encontrou também no sentido de formalizar o pequeno empreendedor, aquele vendedor ambulante, a cabeleireira. Hoje existe até mais atividades, mas que antes existiam completamente informais, sem direito à aposentadoria, porque não pagavam a aposentadoria. Então criou-se um outro sistema, esse do microempreendedor individual, simplificando ainda mais. Ele é dispensado da contabilidade, ele paga independente, ele tem um limite só de faturamento, muito pequeno, né? E paga o mesmo tributo 12 meses por ano. Por exemplo, uma pessoa que vende roupa em casa, ela vai, compra roupa e traz para vender de porta em porta, ela se enquadraria no MEI? Ela pode ser uma microempreendedora individual. E o que precisa fazer? O registro no MEI, teoricamente, a própria pessoa pode fazer a formalização. Ela precisa ter um computador, internet, acesso à internet, RG, CPF e o seu título de eleitor. Cadastra no site, qual que é o site para fazer o cadastro? Site da Receita Federal, www.receita.gov.br. E aí qual é o benefício para a pessoa que faz um MEI? Ela passa a ter direito à previdência, principalmente. Também pode ter acesso, como ela vai ter um CNPJ específico para MEI, ela passa a ser uma pessoa jurídica, uma entidade jurídica, ela também passa a ter direito a acesso a financiamentos, muitas vezes compras a prazo, porque é diferente no meio comercial vender para pessoa física ou para pessoa jurídica. Como se consegue comprar no atacado, porque em certos lugares, para você comprar no atacado, não pode ser pessoa física. Além disso, e prazos também. Muitas vezes a pessoa física não consegue prazos com fornecedores. Entendi. E aí, para você entrar, se enquadrar dentro dessa legislação do MEI, você também tem que ter um faturamento até um determinado limite? Como é que é?
O faturamento, o limite de faturamento para o microempreendedor individual hoje está em R$5.000 mês ou 60 mil ano. Na verdade, o limite é 60 mil ano. Ele não pode passar disso. E pode ter empregado ou é só para o individual mesmo? Ele pode ter, no máximo, um empregado. Ah, entendi. No máximo um empregado. Tá. E quais são os benefícios que a empresa tem ao contratar um contador? Além do contador ser o responsável por assinar as demonstrações financeiras da empresa, o contador tem por objetivo orientar o empresário em toda a parte econômica e financeira ligada à atividade da empresa. Toda a parte financeira auxiliando nos controles de fluxo de caixa, controles orçamentários, prestando contas sobre o desempenho do negócio, sobre a atividade, fazendo uma análise se o negócio está sendo ou não, está tendo ou não um bom desempenho. Você falou aí de planejamento, né? O planejamento tributário é uma coisa fundamental hoje para uma empresa poder ter uma sobrevida, né? Como é que você pode orientar as pessoas que estão em casa com relação a como fazer esse planejamento tributário? Na empresa, o que vai determinar o tipo de tributação que a empresa tem, o tipo de negócio que ela tem. Primeiro, o tipo de negócio. Existem certos negócios em que você tem alternativas de escolha do sistema de tributação. Sistemas de tributação hoje, os principais pelo menos, sistema simples, que é o sistema simplificado, o lucro presumido ou o lucro real. Cada um deles tem uma forma de tributação diferente, onde incide mais ou menos imposto. Existe um estudo que precisa ser feito em termos de ramo de atividade, limite de faturamento, que tipo de despesas a empresa possui, para que o contador possa, junto com o empresário, escolher qual o sistema que se adequa melhor àquela atividade da empresa. E ainda, o planejamento tributário, ele permite que você faça tudo dentro da lei. Então, a empresa planeja, paga menos, né, busca uma opção que melhor lhe convém e tudo isso dentro da legalidade. Então, a empresa pensa em vários aspectos no financeiro, né, a parte econômica, a praticidade, porque alguns dos tipos de tributação são mais simplificados que outros, e tudo isso dentro da lei. Ela não precisa se preocupar com a parte tributária. Ela está enquadrada, ela está certa, né? Atinge a lei dentro da legalidade. Existem algumas operações que a gente consegue fazer que você acaba pagando menos sem violar a lei, Exatamente. sem incidir em nenhum crime tributário, em nenhuma infração, né? Isso. E isso aí é o papel do contador, orientar o empresário como ele deve proceder para pagar menos sem ofender as normas. E pagar menos e corretamente. E só o contador pode fazer isso porque é a contabilidade que mostra o que de fato acontece, quais são os registros e tem todas as informações para esse cálculo. Então, não teria uma outra forma de obter essa informação que não olhando para dentro da contabilidade. Saindo um pouco do âmbito da empresa, uma família, por exemplo, ou uma pessoa que não tem empresa, de que forma a contabilidade também é necessária e pode auxiliar na organização da vida financeira das pessoas que estão em casa, por exemplo? Eu tenho um dinheiro, não sei como investir, ou eu quero comprar alguma coisa, não sei se é melhor pagar à vista ou a prazo. Qual é a utilidade da contabilidade para as pessoas? Eu vejo que são dois focos, porque os conceitos de contabilidade que a gente vê muito ligado à empresa também podem ser aplicados às famílias. Então, o controle do que você tem de dinheiro, né, o que você tem para receber. Isso é muito difícil, né? Lá na minha casa é a maior bagunça, eu nunca sei, não anoto nem no canhoto. A gente pode aplicar a contabilidade para você. Eu nunca sei, quando eu ligo para ver o saldo é aquele momento de tensão, eu fico nervosa, meu Deus, como será que tá? É sempre surpresa. Isso em casa de contador não acontece. Nunca é surpresa. Não, em casa tem o marido, né? O marido de vez em quando dá uma olhada lá. Mas a maioria das pessoas acho que considera chato, difícil. Então você vai vivendo. É uma coisa assim da experiência, vai vendo o que vai acontecer. Mas a gente não se organiza. Eu acho que isso poderia, na verdade, existe uma educação para isso, né?
As crianças deveriam aprender isso, né? Se eu tivesse aprendido isso, teria sido muito mais econômica. Pode parecer estranho, mas isso que você acabou de citar, infelizmente, ainda acontece até mesmo com empresários. Dentro da empresa, eu cheguei a ouvir de um empresário, e eu não canso de citar esse exemplo, porque eu acho que é o maior exemplo da falta de organização financeira. Perguntando a ele se o negócio dele estava tendo um bom desempenho, ele falou: olha, eu sei que está entrando dinheiro, eu sei que sai dinheiro. Eu não sei dizer se o negócio está lucrando ou não. Eu perdi completamente a noção, porque entra um volume, sai um outro volume, eu não sei dizer. Isso é o exemplo típico da falta de organização financeira dentro da empresa, que muitas vezes acontece dentro de casa também. Dentro de casa, e que certeza. O contador poderia ter respondido a ele a situação dele. Então falta um pouco de cultura também de procurar o contador que tem essa informação em mão. Como é que você diria então para o pessoal que está em casa, que está ouvindo a gente agora, tem um dinheirinho lá? Existe uma receita, uma forma simplificada da pessoa se organizar? Por onde você começa? Pega o fio da meada para você organizar a sua vida financeira. Eu acho que as pessoas podem usar um registro simples. Um simples caderninho, anotando aquilo que você tem de receita e as obrigações que você tem a pagar já. O que você tem que receber e o que você tem a pagar. Entrada e saída. Isso, já te mostraria como está a sua posição. Então, por exemplo, como que eu tô, o que eu tenho a receber e aquilo que eu devo é suficiente, eu consigo pagar? Esse é o primeiro ponto, né? Em contabilidade, a gente chamaria isso de fluxo de caixa. Exatamente. Né? O que entra e o que sai. A gente tem que agendar isso mensalmente. E é muito simples, porque... Seria mensal esse caderno? O prazo é você quem vai dizer. Se você quiser fazer isso mensal, se você quiser fazer semanal, o importante é o seguinte: a pessoa discriminar quais as fontes, quais as entradas que ela tem de recursos. Alguns são assalariados, o salário vem num dia só do mês, ou dois, dependendo do adiantamento, depois o tal do dia do pagamento o vale, no quinto né, dia. O famoso vale. O vale no dia 15 a 20 e o pagamento lá no quinto dia útil. Então você tem duas datas para entrar. E todas as outras datas são datas de saída, são datas de pagamento. Que triste. Não é? É esse descompasso que existe entre as entradas e as saídas que muitas vezes acaba fazendo com que a pessoa perca o controle e acaba se afundando realmente em dívidas. E aí acontece o pior dos piores, né? A pessoa se endividar para pagar uma nova dívida. A pessoa que está endividada e ela começa a entrar no limite do cartão, é desesperador? Embora tenha conserto, mas é o pior tipo de endividamento. Quando você faz um endividamento porque faz um carnê, porque comprou um bem, porque fez um investimento, ótimo, você agregou um bem à sua propriedade, à sua casa. A dívida de cartão é aquela dívida em que se você passa a se acostumar com aquele saldo, com aquele limite e a utilizá-lo sempre, você está pagando muito. É o dinheiro um dos recursos mais caros que existem hoje. É o cheque especial e o cartão de crédito. Só para... você falou de educação financeira, econômica financeira. Vários países do primeiro mundo, inclusive, tem isso no ensino básico. Assim como alguns países adotam estudo da religião ou sociologia, a educação financeira é ensinada no ensino básico. E só para deixar o modelinho de entrada e saída com uma carinha mais didática, uma coisa legal também é você separar o teu custo variável do teu custo fixo. Né? Ou seja, aquele gasto que você tem todo mês. Então você sabe que todo mês você paga o aluguel, todo mês você paga uma faxineira, todo mês você paga, enfim, todos os gastos que mensalmente são fixos, você já coloca, já estipula ele, né? E os impostos. Os impostos, na verdade os impostos são variáveis, água, né? Energia, né? As taxas.
tudo que incide sobre o faturamento, pensando numa empresa, ou sobre o salário, pensando no indivíduo, é variável, ou seja, conforme varia a entrada, vai variar o que ele vai pagar, né? Imposto de renda, sei lá, 27,5%, 15% sobre o salário dele, e assim por diante. Então, esses são variáveis, eles, conforme o teu ganho oscila, ele também vai oscilar. Os fixos não, independente de quanto você ganha, inclusive você pode ser mandado embora, está desempregado, você vai ter o teu aluguel aquele mês para pagar, independente do salário que você tenha, né? Então esses são os fixos. Então também é legal para ter um horizonte. E também ter sempre uma reserva, né? De preferência, uma reserva é sempre muito bem-vinda, né? Quem tem um pouco de dinheiro, qual é o melhor investimento? A pessoa que tem lá R$500 por mês que ela consegue economizar, ou até menos que isso, o que é melhor? Colocar na poupança? Eu diria assim, para uma faixa muito pequena, uma sobra muito pequena, o melhor investimento ainda é a velha caderneta de poupança. Ela não exige um limite, né, de depósito. Também não é um grande investimento do ponto de vista financeiro, mas ela é o investimento básico, mais seguro, mais conservador, aquele que vai permitir uma maior liberdade. E existe também uma relação entre aquele que é mais lucrativo e mais arriscado. Isso é uma regra? Isso é uma lei? Isso é uma regrinha que normalmente funciona. Quanto maior o risco, maior o ganho ou não, né? Porque, como se diz, se é arriscado, se existe um risco, você pode perder. Mas uma coisa... Isso também vai muito do perfil, né, do investidor. Sim, porque às vezes ele prefere ganhar pouco, mas está seguro, o outro já é mais destemido, prefere fazer um investimento. Inclusive, vários bancos colocam lá algumas perguntinhas para você ver teu perfil, né? Normalmente eles dividem em 3, né? O conservador, o moderado e o arrojado. Cada um usa uma palavra para classificar, mas basicamente seria isso. E em relação também ao investimento, um outro investimento que é muito legal e pouca gente usa, quando tem um horizonte mais longe, né, para pegar, para usar esse dinheiro, é o Tesouro Direto, que também com uma quantia muito pequena você consegue investir. Você vai precisar de uma corretora, né, ou o próprio banco que você trabalha, ou alguém que faça isso, porque na verdade o banco, ele quer aqueles investimentos bons para ele banco, né? Então procurar alternativas também é sempre interessante. O investimento em ações, às vezes a gente vê quem tem pouco dinheiro entra numa dessa de investir em ações, né? Já é um investimento mais arriscado. Bem arriscado. Para quem não domina muito o mercado, o ideal, inclusive, é fazer parte de algum fundo, né? Você tem um fundo de investimento que tem um tem uma administração. Juntar pessoas e participar disso, né? O próprio Mas aí o risco é menor? O risco é menor porque quem toma conta das aplicações é um profissional da área que está acostumado, mas ele existe, não é que deixa de existir. Forma que isso, ele só é minimizado em função do profissionalismo de quem atua. E a gente tem que tomar cuidado também com o modismo, né? Sim. Porque se eu não sou dessa área, eu não entendo de investimento, né? Porque todo mundo está fazendo, talvez seja a melhor opção. Eu mesma já quis entrar numa dessa aí, não entrei porque meu marido falou, fica quieta aí, não vai fazer. O mercado de capitais, ele já é chamado de mercado de risco. Todo mundo estava fazendo, eu falei, também quero fazer moda, isso aí, quero né? Era comprar pouquinho, ações. né? Eu falei, vou guardar, vou ficar agora muito rica com isso. Ele é uma aplicação de risco. Como ele é uma aplicação de risco, você pode vir a ter um ganho muito grande de uma hora para outra, né? Mas também pode ter uma perda muito grande de uma hora para outra, como muitos têm ao longo da vida. Então a experiência com aquele tipo de aplicação, existem cursos, inclusive na Bolsa de Valores de São Paulo, existem cursos que são dados para aqueles iniciantes, aqueles que querem se iniciar nesse tipo de mercado, que é um mercado de risco. Entendi. E são duas coisas diferentes também, né? Existe o clube de investimento, que eu acredito que é o que você estava se referindo, em que um grupo de pessoas, conhecidas ou não, se juntam e conjuntamente operam na bolsa, né? E outra coisa é o fundo de
de investimento que um banco, uma instituição financeira, uma corretora monta, em que aí sim tem um profissional lá do banco, da corretora, que toma conta dessa carteira de ações e você entra e compra cotas desse fundo. Então você não investe diretamente nas ações, você investe em cotas desses fundos de ações, que aí o risco é menor do que o clube de investimento. Menor, então. E individualmente o risco é maior ainda. E o importante é que o contador pode ajudar nessa parte, porque dependendo da modalidade do seu investimento, é sua tributação. Então, além de ver o ganho, você também precisa analisar a tributação, porque às vezes tudo que você ganha, você perde de imposto de renda. Então, o contador te auxilia nesse ponto, porque ele também vai avaliar sobre o ponto de vista da parte dos tributária. Impactos também, exatamente, né, não só para a pessoa física. É uma coisa que a gente não imagina, né? Você fala, nossa, eu vou lucrar, é nesse que eu vou, né? E depois vai pagar tudo de imposto. É, porque a pessoa física pode ser tributada em 27,5% e a pessoa jurídica, dependendo da forma de tributação, em 35%. Entendi. De qualquer forma, todo tipo de aplicação tem um imposto de renda. Então, é preciso tomar muito cuidado com a forma, né, com que é vendida essa aplicação, esse rendimento. Existe sim um rendimento, mas precisa ser feito o desconto do imposto para ter um rendimento líquido. E aí sim a pessoa ter noção e ter a noção de comparação de qual é o melhor investimento e qual é o que se ajusta mais ao perfil dela. E essa é a grande vantagem da poupança, né? Ela é isenta, acho que é o único. Até 50 mil. Até 50 mil, ela é isenta de tributação. Do imposto de renda. Os demais todos são tributados, então às vezes você ganha mais e tem que pagar 27,5% de imposto. É uma coberta curta, né? Você cobre a cabeça, descobre o pé, né? Perfeito. E a cobrança do imposto tem datas certas a ocorrer, né? E às vezes você não vai rever aquele dinheiro naquele momento e já tem o imposto. Entendi. É comum hoje em dia a pessoa física procurar um contador para fazer essas perguntas? Ou as pessoas vão fazendo assim? Existem dois tipos de perfil, né? Aqueles que precisam primeiro entrar, muitas vezes se arriscar. Entrar pelo cano primeiro se quebrar, vamos dizer assim, depois ele vai procurar uma orientação. Existe o outro perfil, aquele perfil da pessoa que é mais conservadora, é mais regrada, então ele quer saber, antes de entrar num determinado mercado, onde é que ele vai pisar. Eu não sei se o Camilo percebe, mas eu percebo que produtor rural é mais preocupado e procura antes de fazer. Sim, procura perfeito, mesmo uma orientação. Isso, não então, para você fazer um trabalho contábil, mas simplesmente para orientar. O que seria muito melhor, né? Eu acho que vem da cultura, né? Eles estavam acostumados a ter o contador para assim, gerenciar essa parte, então eu pelo menos percebo que eles são mais preocupados em procurar entender antes de fazer um contrato de arrendamento com, seja a usina, né, ou antes de fazer um investimento, de mudar investimento de banco, né, ao passo que talvez os empresários assim não procurem tanto, né, uma cultura, depois, né. E é isso que a gente busca, mostrar que o contador tem todas essas ferramentas para responder e que depois, quando ele vem a você fazer a declaração do imposto de renda, não dá mais tempo. Podia ter sido visto antes, ter sido analisado antes. Aí vem aquela frase, tarde demais. Tarde demais. E aí a gente que faz o imposto para ele pagar, ele acha que é caro. Exatamente. Nós vamos dar uma pausa e daqui a pouco a gente volta. Não saia daí.